Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje vamos conversar com o Dr. Elson Almeida. Tudo bom, doutor Elson? Tudo bem, Clássico? Boa tarde. Tudo bem, fico muito feliz com a sua participação e muito agradecido de você participar desse nosso podcast, porque hoje vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância. Né, de extrema importância, principalmente para aquelas famílias, para aquelas mulheres que estão querendo engravidar ou que já estão na gestação, Verdade. né, no início, no meio ou no final, que é de hipertensão na gravidez. Exatamente. Né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Estamos à disposição, se precisar, estamos aqui. Perfeito, doutor. Então, vamos começar pelo início. Antes da gestação, a mulher tem uma vida normal. Né? Ela tem uma vida antes da gravidez. A hipertensão, que é a pressão alta, Sim. não é isso? Que é a pressão alta. A gente pode mais ou menos ter uma noção de onde ela vem, se é genética, se é pela alimentação, pelo nível pela forma de vida. Eu queria que a gente entendesse primeiro como é essa questão da pressão alta. Essa pergunta é muito importante, Clássico, porque muitas pessoas acham que a hipertensão na gravidez é uma coisa só, né? E, na verdade, nós temos uma síndrome hipertensiva. Síndromes são várias. Perfeito. Então, nós temos pelo menos 4 hipertensões básicas que a medicina classifica. A primeira é a hipertensão crônica. Certo. É uma que a paciente já é hipertensa previamente ou a hipertensão é descoberta até 20 semanas de gestação. Essa sim, ela tem relação com os fatores prévios à gestação. Se a paciente é obesa, se a paciente é sedentária, se a paciente tem uma alimentação rica em gorduras, em sal, se a paciente é muito estressada, se a paciente tem uma tendência familiar. O estresse causa hipertensão? Ele não causa, mas ele é um fator que se associa, né? Então, se a paciente já tem um histórico familiar de hipertensão, ela é obesa, come mal, sedentária e ainda é estressada, é batata que ela vai ter hipertensão. Sim. E não tem como uma hipertensão crônica, ou seja, a pessoa já tem previamente, não levar algum tipo de repercussão na gravidez. Na gravidez. Então, a crônica seria a que a pessoa já traz com ela ali, que já é genético. Exatamente. Normalmente tem que controlar com alguma medicação e Isso. tal. Ela já provavelmente, se ela tem previamente, ela já até usava, né? Entendi. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados por conta de que algumas medicações, elas não devem ser utilizadas na gravidez. Uma delas, captopril, enalapril, losartana, são medicações que nós devemos trocar. Por isso que é sempre importante que a paciente, ao pensar em engravidar, faça uma avaliação pré-concepcional. Certo. É muito comum as pessoas fazerem consulta depois de grávidas, né? Sim, Só sim, que elas já estão usando as medicações de forma crônica e algumas delas podem causar algum mal para o bebê. Então, você também falando da crônica, a outra que seria... Isso. Uma outra seria uma famosa, é a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, Né? A certo. pré-eclâmpsia é uma hipertensão que acontece geralmente após 20 semanas e está associada com lesões de alguns órgãos. Coração, sistema nervoso central, rim, fígado. E essa hipertensão, ela acontece só durante a gravidez? Essa é específica da gravidez. Específica da gravidez. Enquanto a hipertensão crônica não, ela já vem cronicamente, a hipertensão pré-eclâmpsia, ela acontece na gravidez, é específica da gestação. Certo. E aí, mas antes mesmo da mulher engravidar, ela já vem com esse histórico de hipertensão, então talvez ela já venha se tratando. Exatamente. Então a mulher, interessante a gente abordar, de que a mulher quando pensar em engravidar, esse é um ponto primordial. Pensar em engravidar, que ela faça um exame para saber se ela tem essa hipertensão crônica ou ela tem algum tipo de hipertensão que possa... Não só a hipertensão, mas outras patologias crônicas. Às vezes a paciente tem diabetes, não sabia, que é aquela diabetes bem levezinha, mas na gravidez pode complicar. Às vezes a paciente tem uma doença de tireoide, hiper ou hipotireoidismo. Às vezes a paciente tem outras patologias que estão ali basais, mas na gravidez, com a sobrecarga de todos os sistemas, ela acaba explodindo, vamos dizer assim, né? Sim. Então é importante sim essa avaliação. Eu acho que a mensagem primordial de qualquer tipo de assunto quando fala de doença é a prevenção. Hoje a prevenção é a alma do negócio, né? Sim, sim. Então, pensou em engravidar, uma avaliação pré-concepcional com um bom profissional para fazer todo esse rastreio e entrar na gravidez da maneira mais saudável possível, ela é interessante. Então, a mulher pode procurar o ginecologista obstetra para fazer essa análise, ou é um clínico geral, ou qual é? Porque assim, vamos partir do pressuposto de que a pessoa tá hoje, capaz, eu quero engravidar. Sim. Combina com o parceiro e vamos tentar. O primeiro passo seria procurar um profissional. Exatamente. Se a paciente já sabidamente tem uma patologia, eu tenho um lúpus, por exemplo, é importante que o reumatologista que acompanhe já lhe autorize. Certo. Porque existem estágios da doença em que a gente sabe que se engravidar naquele momento,
isso vai piorar bastante na gravidez. Então seria interessante, ela sabidamente tem a patologia, ela vá com o médico específico dela, o cardiologista, reumatologista, hematologista, enfim, o médico que lhe acompanha, e ele vai dizer, olha, não, você está bem, você pode engravidar. Não, este não é o momento de engravidar, vamos primeiro controlar a doença para depois engravidar. Então esse é o primeiro passo. Naquelas pacientes que são rígidas, não tem nenhuma patologia, aí sim, é interessante ela ir logo no ginecologista obstetra, numa avaliação pré-concepcional. E ele vai reavaliar a paciente, vai ver hipertensão, vai rastrear diabetes, vai ver se não tem uma anemia e outras patologias que possam causar alguma intercorrência na gravidez. Lembrando que não são só as doenças, a gente cuida da prevenção também. Como é que está o quadro vacinal? Essa paciente tem todas as vacinas, porque muitas vacinas não podem ser feitas na gravidez. Se você tem um risco de pegar uma rubéola, por exemplo, é uma doença facilmente controlada através da vacina da rubéola, da tríplice, né? Mas não pode tomar na gravidez. Então, o ideal é que você tenha feito essa vacina antes da gravidez. Para não precisar fazer ou não correr risco de pegar rubéola na gravidez. Que para um adulto normal, a rubéola é uma doença simples, tranquila. Mas para o feto pode causar complicações, desde problema nenhum até a morte, passando pelas malformações. Perfeito. Então, assim, como você falou, a prevenção é a alma do negócio. Isso. Você se conseguir se prevenir. Agora, claro, que tem os casos das gravidez, de gravidez que não é planejada e que acontece. Nesse caso, a pessoa soube agora, que fez o teste da farmácia, tô grávida, né? Primeiro passo que ela tem que fazer, doutor? O quanto antes procurar uma avaliação médica. Tá? Porque na primeira consulta pré-natal, a gente faz uma avaliação completa dessa paciente, vai avaliar os fatores de risco dessa paciente, se ela é obesa, se ela é sedentária, se ela tem alguma patologia prévia, e reavaliar, rastrear patologias atuais. Então, idealmente seria previamente, mas não pode, descobriu, tá grávida, vá o mais cedo possível, porque quanto mais cedo nós controlarmos esses fatores de risco, menor o risco vai ter. Quanto mais avançar a gravidez e essa paciente estiver sob a influência desses fatores de risco, maiores são as chances de não só ter a doença, mas até dessa doença complicar mais. Certo. Então, às vezes não conseguimos controlar a doença ou preveni-la, mas pelo menos evitar que ela piore bastante. Com certeza. E aí fica tendo um acompanhamento dependendo, né, desses diagnósticos, dos exames. Com certeza ela vai fazer uma bateria de exames. Sim, né? exatamente. Por isso que é importante a classificação de qual tipo de hipertensão, né? Porque cada tipo de hipertensão tem o seu diagnóstico, tem o seu prognóstico e desfecho. E tem seu tratamento diferente. Uma coisa é a hipertensão crônica, como nós falamos no começo. É uma doença que nós sabemos qual é a etiologia, nós sabemos como é que trata, e ela tem um desfecho relativamente bom, se bem controlado. Sim. Só que ela abre espaço para você ter uma pré-eclâmpsia, por exemplo. A própria hipertensão crônica, ela é um fator de risco para uma pré-eclâmpsia. Então você pode entrar na gravidez com hipertensão crônica e adquirir também a pré-eclâmpsia. Então eu vou ter uma pré-eclâmpsia super ajuntada, é o nome da doença. Então eu tenho hipertensão crônica e associa-se à pré-eclâmpsia. É lógico que o desfecho deve ser pior. Não, com certeza. Agora sim, é bom que, para eu entender melhor, eu tinha imaginado que a pré-eclâmpsia era a hipertensão na gravidez, mas não. Então não. Tem várias não necessariamente hipertensões. Isso, exatamente. Pronto, aí tem a hipertensão crônica. Isso. A pré-eclâmpsia é uma hipertensão na gravidez, mas você pode ter uma hipertensão crônica e superar, juntar, ou se juntar com uma pré-eclâmpsia. Você entender, a classificação da hipertensão na gravidez, na sino-hipertensão na gravidez, é a hipertensão crônica. Certo. Eu posso ter só a pré-eclâmpsia. Eu posso ter a pré-eclâmpsia superajuntada, quando ela tem hipertensão crônica e junta. Certo. E posso ter uma hipertensão gestacional, que é uma hipertensão mais simples, acontece após 20 semanas e não está associada a lesões de órgãos específicos. E que não seria a pré-eclâmpsia. Não seria pré-eclâmpsia. Ela tem exatamente, tem um desfecho melhor, né? Mais tranquila. É uma pré-eclâmpsia simples. Aliás, é uma hipertensão mais simples. Que você consegue. Então são essas classificações. São 4 classificações que você consegue trabalhar. Exatamente. Medicação, né? O tratamento para isso. Assim, a hipertensão crônica, acredito que a paciente já possa estar tomando um medicamento, né, para controlar. Isso na gravidez tem que ser muito bem analisado, imagino eu. E aí existem medicamentos para a pessoa que está grávida e que tem hipertensão crônica? Existem. Mas como tudo na gravidez, as medicações mais potentes, na maioria das vezes, ela é um pouco mais agressiva ao bebê. Então, nós não podemos usar medicações tão potentes. Certo. Então, a paciente que usava alguns tipos de medicações, a importância de iniciar o mais precocemente possível ou avaliar isso antes da gravidez é justamente trocar a medicação. O que nós usamos? Algumas medicações específicas, metildopa e nifedipina. São 2 medicações bem específicas. Elas são bem tranquilas, mas não são as mais potentes. Sim. Então, é importante sempre dizer que, além da medicação, essa paciente que sabe também tem hipertensão, ou tem uma pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional, ela tem que continuar não ganhando peso, tentar aliviar o estresse,
né? Ver os fatores de risco que podem contribuir para uma piora do quadro. Certo. Então, não é só a medicação, a né? mudança, a mudança nos hábitos de Isso, vida também exatamente. podem melhorar na questão da Uma hipertensão. reeducação alimentar, né? Sim. Isso é muito importante. Um ambiente de trabalho, não fazer esforço físico, Acredito eu etc. que até poderia iniciar com isso e depois ver uma medicação, né? Para ver se... Sim, o primeiro degrau de qualquer tratamento de hipertensão, o primeiro degrau é a mudança social, né? Certo. Evitar o esforço, diminuir o estresse, melhorar a alimentação, perder peso. O que é que causa a hipertensão quando não é crônica? Certo. Claro. E mesmo na hipertensão crônica, né? O que é que Sim. pode agravar? Assim, Ok. Como a nossa rotina pode Pronto. causar uma pressão Com alta? relação à pré-eclâmpsia, ainda é uma dúvida na literatura sobre o que causa. Então, a medicina ainda estuda, mas existem algumas teorias. A principal dela é que já a gravidez por si só, ela é uma adaptação, né? Eu Sim. tenho uma criança ali que 50% dela é um corpo estranho. Ela faz parte do pai, do marido, do esposo, do Sim. parceiro, né? Então, quando a mãe tá com aquela criancinha na barriga, ela tem uma resposta imunológica àquela criança. Como se fosse um ser que não É era um para corpo estar ali. estranho. É um corpo estranho. Então, essa entendo. mãezinha ela tem que se adaptar. Então, o organismo dela se adapta àquilo. Ah, Só que alguns não se adaptam muito bem. Ou algumas crianças são muito mais alergênicas, vamos dizer, imunorreagentes. E essa resposta passa pela hipertensão. Ela acontece com o aumento, os vasos fecham por uma reação imunológica e a pressão sobe para fortalecer a passagem de sangue, né, dos vasos, para aumentar o fluxo. então, na realidade, a pré-eclâmpsia é como se fosse É uma consequência da resposta da imunológica. resposta é o corpo em guarda. É Exatamente. isso? Se preparando para um possível ataque de um corpo estranho. Exatamente. Interessante. Então, o tratamento ele passa a ser um pouco diferente da hipertensão crônica. Sim. Então, qual é o tratamento da pré-eclâmpsia? É resolver a gravidez. Como é que eu trato uma alergia? Eu tiro o alergênico. Não, mas eu tenho contato, né? teria que tirar a criança? Teria que tirar. O tratamento da pré-eclâmpsia é tirar a criança. Como eu não posso tirar muito cedo, é aí que entra a mão do médico, né? Tentar empurrar a gravidez o máximo possível. Mas o tratamento, a resolução da pré-eclâmpsia é a resolução da gravidez. Por isso que a pré-eclâmpsia é só durante a gravidez. Exatamente. Perfeito. Entendeu? E aí, então, se faz um acompanhamento Isso. até o tempo máximo, vamos dizer assim, Possível. que a criança pode ficar e o mínimo que ela teria sem causar um problema. E tudo vai depender da resposta. Tem pacientes que respondem de forma leve, tem pacientes que são mais graves. Isso é muito individual. Entendo. Muito individual. Então, por exemplo, como é que nós fazemos o acompanhamento da pré-eclâmpsia? Eu tenho que primeiro acompanhar os riscos maternos. Ela está tendo alguma lesão hepática? Ela está tendo alguma lesão renal? Sistema nervoso central? Então, ou seja, são exames e avaliações clínicas que devem ser feitas de forma bem periódica. Que isso, a pressão alta, a pré-eclâmpsia, é um dos causa, né? Ela causa esses problemas. Certo. Então, eu tenho que pedir exames de sangue, exame físico, avaliações contínuas para ver como é que a mãe está se comportando frente à pré-eclâmpsia. Segundo ponto, na obstetrícia nós temos 2 pacientes, então não é só a mãe. Às vezes o que é melhor para a mãe não é o melhor para a criança. Sim. Qual é melhor para a mãe? É tirar a criança. Só que naquela idade só, eu posso tirar essa criança? Não, então eu vou ter que ter um equilíbrio. Então eu tenho que acompanhar o bem-estar materno e, por outro lado, acompanhar o bem-estar fetal. Então eu tenho que auscultar, avaliar se essa criança está crescendo bem, se tem líquido suficiente, se tem Doppler, que é um exame para avaliar o bem-estar fetal. Então é toda uma equipe que eu tenho que ter para acompanhar de forma bem adequada. É complexo, mas dá para se fazer na maioria das vezes. Em normalmente, a pré-eclâmpsia existem mulheres que têm, ou vamos supor, uma mulher teve uma gravidez e ela teve pré-eclâmpsia, na outra gravidez ela vai ter que ter pré-eclâmpsia também? Como é a mesma paciente, com o mesmo parceiro, não obrigatoriamente, mas a chance é muito grande. O parceiro também contribui? Porque, como eu falei para você, é uma resposta imunológica a um corpo estranho que é o bebê na barriguinha dela. E o corpo estranho é do mesmo parceiro, é a memória imunológica do marido. Olha que interessante. Então é a mesma carga genética do esposo. Então, se é o mesmo parceiro, o corpo vai entender que é como se fosse a mesma. Exatamente. O mesmo então, ser, a tendência é que tenha de novo. Entendo. Né? E aí, a pré-eclâmpsia causa aborto? A pré-eclâmpsia, como uma doença geralmente de 20 semanas para frente, ela não causa aborto, porque tecnicamente o aborto é uma perda abaixo de 20 semanas. Certo. Tá? Mas, como é uma doença que vai agravar, atacar a mãe e o bebê, geralmente está relacionado a um parto prematuro, que é de 20 semanas para frente. Certo. Então, eu já fiz partos de 24, 28, 30 semanas, 34 semanas. Então, é bem frequente isso acontecer. Tudo a depender da resposta da mãe. Quanto mais agressiva, mais cedo eu vou ter que tirar a criança. Porque como é uma hipertensão, uma pressão muito alta, pode na mãe levar o quê? Um AVC, por exemplo. Entendo. Então, quanto mais tempo a criança ficar dentro do organismo, mais resposta, mais agressão. E aí é que eu ia entrar na pré-eclâmpsia. O que é que pode causar, então? Assim, qual
Quais são os sintomas, justamente da Pronto. pressão alta, mas o que é que pode levar? A mãe pode ser levada a óbito? Com certeza, né? Então, o principal, os sintomas que você pode pensar numa pré-eclâmpsia. Primeira coisa, a mãe começa a inchar demais. A pressão que estava normal começa a se elevar. Ela começa a ter dores de cabeça, a visão começa a ficar turva, náuseas e vômitos, começa a ganhar peso excessivo. O tamanho do útero, que é uma comparação com o tamanho da criança, ele começa a não crescer tanto quanto deveria. Então, a gente Sim. começa a ter sinais e sintomas de que alguma coisa está errada. Sim. Tá? E aí eu vou, junto com os exames laboratoriais e a hipertensão, fechar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Certo. E a gravidez continuando pode gerar, como você falou, um AVC. O AVC, pro feto ele não cresce, ele pode descolar uma placenta pela hipertensão e a óbito, né? Então são complicações dele. Lógico, quanto mais descompensado a hipertensão for. Puxa, então, assim... É um caso complexo. É bem sério, É né? sério. Pré-eclâmpsia é um caso que, até para a mulher pensar em engravidar, não sei, Sim. que é um risco para ela, É um risco risco. para o bebê. Realmente é o que chama gestação de risco, né? De alto risco, né? De alto risco. De alto né? risco, De alto exatamente. risco. Mas então você recebe no seu consultório, assim, você tem pacientes nesse caso que já sabem que tem são a pré-eclâmpsia, mas que querem engravidar, acontece isso? Bastante, né? Eu trabalho basicamente no pré-natal de alto risco, né? Então eu dedico a minha vida aí a estudo e ao cuidar dessas pacientes de alto risco. Então é muito comum os pacientes já tiveram no passado até desfechos negativos muito graves, né? Passado o tempo, né, querem engravidar, querem constituir uma família, né? Isso é um sonho de quase todo casal. Então eles nos procuram, preferencialmente antes, e a gente vai conversar sobre fatores antes de engravidar. antes de engravidar, é o ideal, né? Porque aí Sim. a gente vai controlar. Será que ela está muito acima do peso? Vamos diminuir o peso. Será como é que está a alimentação? Será que está muito rica em carboidratos, sal, frituras, gorduras? Vamos mudar, fazer uma reeducação alimentar, né? E aí existem algumas medicações que são profilaxias para pré-eclâmpsia. A gente usa o AS, o cálcio, são coisas que não tem uma profilaxia muito grande, mas resolvem 30% das vezes, dá uma ajuda, segundo a própria literatura. Então são coisas que nós devemos começar o mais cedo possível, né? Se a paciente chega conosco com 20 semanas, 28 semanas, a gente já passou. Já passou o tempo porque a pré-eclâmpsia ela começa a agir a partir das 20 semanas. Ela começa a aparecer às 20 semanas. A teoria diz que desde o momento em que a anidação, onde o feto se fixa a mãe, já começa uma resposta imunológica. É o que diz a teoria até hoje. Mas aparecer, ficar visível e ficar exuberante com sintomas e tudo, é a partir das 20 semanas. Então a paciente que chega com 20 semanas, 15, 20 semanas, não vai ter muito o que... Para você ter uma ideia, protocolarmente, essa profilaxia eu devo começar entre 12 e 16 semanas. O AS, o cálcio, esses cuidados, né? Até antes, se possível, mas o AS e o cálcio com medicações para isso são com 12 a 16 semanas. Mas chegar com 20... Mas eu achei interessante você falar de que pacientes que já tiveram gravidez, que já tiveram desfechos ruins devido à pré-eclâmpsia, elas com o tempo voltam para tentar engravidar de novo, mesmo com risco, né? Ou seja, aquela vontade mesmo de ter um filho, de engravidar e ter uma gestação. A pessoa só sabe que tem pré-eclâmpsia se ela engravidar, ou existe alguma característica, porque a pressão alta ok, mas ela pode ter uma hipertensão crônica que não evolui para uma pré-eclâmpsia. Como a gente observou, são casos específicos, né, pelo que eu venho entendendo. Mas existe alguma característica que a mulher possa imaginar que vai ser uma mulher que tenha pré-eclâmpsia na gravidez? Essa é uma resposta difícil. Nós não temos a resposta certa, né? O que a gente fala é que existem fatores de risco. Sim. Então, se ela já teve uma pré-eclâmpsia na gravidez anterior, se ela está acima do peso, se ela tem uma vida sedentária, se tem uma vida cheia de estresse, é muito provável que ela venha a ter de novo, né? E principalmente se essa pré-eclâmpsia ainda pode evoluir para 2 critérios piores ainda, que é quando tem uma síndrome HELP. O que seria a síndrome HELP? Que é quando há um acometimento do fígado muito grave. Né? O fígado entra quase em uma pré-falência, uma inflamação muito grande do fígado causada pela hipertensão. É um quadro que chega a uns 30% de chance de até de morte materna, realmente. Porque a pessoa, na realidade, ela não vem a falecer devido à hipertensão. É o que a hipertensão causa. São as complicações em si, né? Então nós temos a síndrome de HELP e nós temos a famosa eclâmpsia, que é a convulsão pela hipertensão da pré-eclâmpsia. Né? Então isso é uma evolução de piora do quadro. Entendo. Então, por isso o nome pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, exatamente. Perfeito. Entendido. Então, não existe assim como a mulher essa mesma... Antes ela ter uma gravidez... Nós usamos os fatores de risco e nós... Pois, olha, você tem uma chance maior de ter. Certo. Né? Mas o fato dela não ter tido... Olha, é uma paciente peso normal,
uma boa alimentação, atleta, né? Já teve um filho no passado sem nenhum problema. Isso garante 100% que ela não vai ter pré-eclâmpsia? Também não. Também não. Mas a chance é muito menor. Muito menor. Nós falamos estatísticas, né? Então a chance é mínima ou pequena, vamos dizer assim, mas não descarta 100%. Né? Qual é o exame que se faz para saber se é pré-eclâmpsia ou se é uma hipertensão crônica? Qual seria a diferença? Basicamente, a gente associa o quadro clínico da hipertensão associado a alguns exames laboratoriais, como a proteinúria. O que é a proteinúria? É quando eu vejo se esse rim da mãe está perdendo muita proteína por lesão, por uma lesão causada pela hipertensão. Sim. A gente associa, quando tem hipertensão, associado a alterações hepáticas. TGO, TGP são enzimas que são marcadores hepáticos que estão muito alterados. Quando a bilirrubina sobe demais, também é um marcador que a hipertensão está levando a uma lesão hepática. Quando as plaquetas caem demais, também é um sinal de que o fígado está sendo lesado. Ou quando essa paciente tem um edema agudo de pulmão, quando o pulmão enche de líquido pela hipertensão. Todos esses são sinais que, associado à hipertensão, nos fecham o diagnóstico de pré-eclâmpsia. De pré-eclâmpsia. É lógico que assim, a literatura tem se evoluído. A cada dia que você descobre uma coisinha, vai aparecendo. Existem muitos estudos de marcadores bioquímicos, proteína, não sei das quantas e tal. Essas proteínas ainda são muito caras e ainda não refletem 100% o que é pré-eclâmpsia ou não. Mas os estudos marcham para que no futuro nós tenhamos um marcador específico. É isso que a gente espera. Então a paciente chega, eu tenho risco de pré-eclâmpsia? Não sei. Só pelos fatores sociais de risco? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas no futuro, quem sabe, a gente fazendo a dosagem desse marcador, eu posso dizer, olha, você vai ter ou você não vai ter pré-eclâmpsia. Esse é o nosso propósito no futuro. Mas ainda não é a realidade. Não tem, mas ainda com certeza a medicina vem evoluindo. Por onde caminha, né? Se Deus quiser. Assim, eu acredito que essa... Eu acho que quando a pessoa vai engravidar, e a gente comentou isso no começo, de fazer já os exames, já fazer tudo direitinho, começa assim, a gravidez ela vai ser melhor, né? Vamos dizer assim, vai ser menos problema, porque essa questão da pré-eclâmpsia realmente é muito séria. Né? Não é à toa que no Brasil é a doença que mais mata a mulher. Né? Enquanto na América do Norte ainda é hemorragia, no nosso ainda é hipertensão, né? Porque é uma doença grave, de difícil manejo, e com desfecho muito negativo, né? E o grande problema que eu observo é que a medicação, né? Que você não pode utilizar medicações fortes por causa do bebê. Então, você fica ali meio na corda bamba, né? Exatamente. Tem que ser um acompanhamento muito cuidadoso, né? Muito próximo. E o problema é que a nossa população ainda não tem esse hábito de procurar antes da gravidez para fazer essa avaliação, né? Porque se eu soubesse que ela tem uma hipertensão prévia, eu já tratava antes de engravidar. Sim. Então já começava melhor, vamos dizer assim, né? Do que chegar lá com 20 semanas, tá com a pressão estourando, e aí já tem um risco muito maior de complicações. E o parto, né? Assim, porque você falou que quem tem pré-eclâmpsia, normalmente vocês têm que fazer com que o ser estranho, né, que seria a criança, passe o menos tempo possível no útero, né? Então, vai ser uma gravidez induzida, né? Ou vai ser uma cesárea, vai ser como é o procedimento para essa criança nascer. Tudo vai depender também do tipo de hipertensão. Como eu falei, se for uma hipertensão crônica, é uma hipertensão mais controlável, nós podemos avançar a gravidez até as 38, 39 semanas com tranquilidade. Certo. Lógico, se ela não superajuntou, não se juntou com a pré-eclâmpsia. Que 39 semanas é o normal. É o normal, né? Nossa data provável do parto são 40 semanas. Nós antecipamos uma semana para evitar qualquer estresse, tá? Já na pré-eclâmpsia, o nosso alvo máximo são as 37. Por quê? Como é uma doença potencialmente grave, eu não posso deixar essa mãe à mercê do azar, vamos dizer assim, e ter um quadro pior. Então, 37 semanas, a criança saiu da prematuridade, ela entrou no termo, que nós chamamos, né? Tecnicamente, 37 semanas é uma criança a termo, ela tem muito menor risco de precisar de algum suporte, de UTI, respiratório, alguma coisa, nós já pensamos em resolver. Mas há casos que, devido à gravidade da hipertensão, a gente tem que antecipar. Como eu falei, eu já fiz partos de paciente com 24 semanas. Né? Uma criança quase pré-viável, direto. E a chance de sobrevivência ainda é pequena. Por quê? Porque se eu permanecesse, a paciente poderia ter falecido por uma síndrome HELP, por uma eclâmpsia. Né? Então tudo vai depender da gravidade. Entendo. Né? E você falou que você que trabalha muito com gravidez de alto risco, né? E aí você fala dos tipos de hipertensão, que é a crônica, a pré-eclâmpsia, e tem a outra hipertensão que você falou que é aquela mais simples. Que é a gestacional. É quando essa hipertensão acontece após as 20 semanas, mas não tem essas lesões que a pré-eclâmpsia tem. Que a pré-eclâmpsia causa. Exatamente. Então, a gente pode também acompanhar um pouco mais tranquilamente. Geralmente, ela não precisa nem de medicação antihipertensiva, geralmente. Só a mudança de hábitos, né? Já resolve bastante, entendeu? Perfeito. Então, ela geralmente vai até as 37, 38 semanas com a maior tranquilidade. Lógico, né? Que às vezes alguma dessas passam batida e aí lá na frente a gente descobre que era uma pré-eclâmpsia.
pré-eclâmpsia. Então não deixa de ter a sua necessidade de ter um acompanhamento muito bem feito. Então ela pode vir a se transformar Pode. em pré-eclâmpsia. Alguns estudiosos acham que não existe essa hipertensão gestacional. Acham que era uma pré-eclâmpsia que ainda não conseguiu lesar o órgão e ter o diagnóstico definitivo. Mas está no processo, vamos dizer assim. Quanto mais tempo passar, mais isso pode acontecer. Exatamente. Então, pior o prognóstico. Ela é uma pré-eclâmpsia. Seria mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas uma pré-eclâmpsia, certo, entendo. Tudo ligado a essa questão do aumento da pressão. Tudo. Né? Todas elas. Porque o fator comum é esse, a hipertensão na gravidez, que não é só hipertensão crônica. O que diferencia é o que ela causa, né? O que cada uma pode vir a causar. O que ela causa, o desfecho, a gravidade do quadro e o tipo de tratamento. Como eu falei, a hipertensão crônica eu posso entrar com antihipertensivo até o final da gravidez. A pré-eclâmpsia eu não trato com antihipertensivo. Eu tento aliviar o risco de uma convulsão, de uma eclâmpsia, o risco de um descolamento da placenta, mas o tratamento é tirar a criança. Entendi. Então muda a questão do diagnóstico e o tratamento. E essa questão de gravidez de alto risco, né, que você recebe, é só voltada, só existe gravidez de alto risco relativo à pressão alta, à hipertensão, ou tem outros tipos de gravidez de alto risco? Com certeza tem outros, né? A pré-eclâmpsia é um dos principais, mas não é o único, né? Então, toda aquela paciente que tem um fator de risco para desenvolver uma complicação na gravidez, ela é considerada de alto risco. De alto risco. Então, nós temos dois tipos de paciente. Tecnicamente, não existe paciente de baixo risco. Existe risco... Fugiu o tema aqui agora. Mas é alto risco. É alto risco e um risco moderado. Risco habitual. Risco habitual. Pronto, é o risco habitual e o alto risco. O que é o risco habitual? Aquela que está tudo bem com ela. Só que a própria gravidez, em algum momento, pode gerar complicações, como de repente pode aparecer uma pré-eclâmpsia. Entendeu? Já a paciente de alto risco não é aquela que sabidamente já tem uma diabetes, já tem uma doença no rim, já tem uma doença no coração, já tem uma alteração da tireoide, já tem alteração neurológica, sabidamente antes da gravidez. Essas já tem que entrar com um acompanhamento de alto risco, não só com obstetra, mas com o médico específico da patologia dela. Por exemplo, ela tem um problema do coração grave, ela tem uma válvula metálica no coração. Ela tem que ir no cardiologista, o cardiologista tem que anticoagular a paciente, usar medicações para que essa válvula não coagule, não pare de funcionar. E entrar da gravidez com o menor risco possível. Então é complicado. Então, gestação de alto risco é quando, na realidade, não é a gravidez em si, como a pré-eclâmpsia é causada justamente porque a pessoa está grávida, mas não. É porque ela já tem qualquer patologia, qualquer alteração que leve a um risco para a mãe ou para a criança durante a gestação. O fato de estar com a gestação, o fato de estar grávida, que o organismo vai mudar, vai precisar, com certeza, puxar mais. Pode gerar um desfecho pior no final. Um desfecho pior. Então, tudo isso é gestação de alto risco. Então, você deve trabalhar, a paciente deve trabalhar não só com um obstetra, né? E com o ginecologista, ela deve trabalhar com psicólogo e com outros profissionais. Com certeza. Nutricionistas. E também, se for algum problema no coração, cardiologistas. Você falou abre o leque. Né? Abre o leque aí para todas as Ela tem uma equipe, né? Tem que ter. Ela vai ter que ter uma equipe de apoio, uma equipe de... Tem que ter. Então, e se você tem alguma patologia e tá precisando engravidar, tá querendo, né? Não precisa ter medo de... Não precisa não ter o seu sonho, né? Não ter o seu sonho realizado, mas hoje a medicina está aí para que você possa procurar uma equipe... Ajudar o máximo possível, médica, né? Que dê e dê esse apoio e o desfecho seja o melhor possível. Perfeito? Eu acho que a gravidez em si já é... A mulher já... Principalmente a primeira, né? A primeira gravidez. A mulher já fica toda a mudança, né? cheia de dúvidas e temores. Cada dia é uma novidade. Mas quando entra em alto risco E tem um fenômeno interessante, Crasso, que hoje em dia, como nossas mulheres estão estudando mais, deixando para engravidar mais tarde, nós temos muita reprodução humana, né? Então os pacientes, como acontece com atores globais aí, com 55 anos, 56, 58 anos engravidando, né? Sim. São pessoas que fatalmente vão ter mais doenças crônicas. Então, à medida que eu vou envelhecendo, eu vou ter mais chance de ter diabetes, hipertensão, obesidade. Você vai começando a ficar seminovo, né? Exatamente. E isso começa a gerar riscos cada vez maiores durante a gravidez também. Claro. Né? Porque antigamente o pessoal com 14, 15, 16, 18, 20 anos estava engravidando. Hoje não. Como o pessoal tem que terminar a faculdade, comprar o carro, comprar o apartamento, então a partir dos 30 eu tô pensando em engravidar. Quando eu estiver feliz, eu tiver tudo programado direitinho, aí eu vou ter filho, né? Só que aí vem as complicações, infelizmente, da idade, né? E a mulher tem, na realidade, ela tem um período que ela vai parar de ovular, né? Então, você falou aí de reprodução, as pessoas que estão guardando hoje os óvulos, né? Para poder... Por isso que está tendo essas gravidez mais tarde. Mas isso é um problema? Assim, fora o fato dos problemas físicos que já tem na idade, mas
Mas... O problema que a gente vê, assim, lógico que é um sonho, ela tem que atingir, mas toda vez que eu faço uma fertilização, eu faço uma indução de ovulação, eu aumento o risco de gestações múltiplas, por exemplo. Então, se eu acabei de falar para você que a imunidade de um filho só pode causar uma hipertensão, imagina 2. Entendeu? Então, tudo na gravidez gemelar é o dobro, né? O dobro de fofura, de alegria, mas também o dobro de complicações, o dobro de risco de parto prematuro. E o dobro de financeiro também, viu? Tudo, né? Tudo, com certeza. Mas aí... Não pode deixar de contar isso aí. Né? É o dobro em tudo. Agora, se você tem uma pré-eclâmpsia em gravidez de gêmeos, né? O risco, então, é bem maior. Sempre é. Imagine, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma criança de baixo peso ao nascer, ela tem 2,5 kg. Se eu tenho uma gestação gemelar com 2 de 2,5, são 5 quilos. São 5 quilos, né? O peso normal de uma criança é 3,200, 3,500. Então, com 2 crianças de baixo, 5 quilos mais o líquido amniótico, mais o que... Ou seja, não tem como não ter uma complicação, no mínimo de dor, o risco de parto prematuro, de romper a bolsa antes da hora. Mas só o fato de ser uma gravidez de gêmeos, isso torna uma gravidez de alto risco? Sim. Então só por isso, como eu falei, né? Gravidez de gêmeos já é de alto risco? Já é por si só de alto risco. Olha aí que interessante. Por si só já é de alto risco. Mesmo a mulher sendo saudável, mesmo não ter nenhuma aí. comorbidade, nem ter nenhuma patologia. Só de ser gemelaridade já tem um risco maior de parto antes da hora. Só porque, como eu falei, se a pessoa já está preparada, foi construída, né, para aguentar 3,200, 5 quilos é uma sobrecarga de peso. Isso pode romper a bolsa e ter um parto antes da hora. Perfeito. E aí, assim, a gente tocou no assunto que eu achei interessante, de mulheres que estão tendo filhos mais tarde. Sim. Isso é bem interessante que você falou, doutor Elson, porque realmente a vida hoje da mulher, né? A vida hoje da mulher, ela tem, vamos dizer, algumas prioridades que vão tentando empurrar um pouco a questão da reprodução. Porque vem até como um problema, né? Como é que eu vou engravidar agora? Não Trabalhando, né? Trabalhando, estudando e querendo me firmar financeiramente, profissionalmente e socialmente, como é que eu vou ter um filho? Então elas vão empurrando. Mas eu sei também que tem um limite para a mulher engravidar de uma maneira normal. Qual seria esse período? Assim, esse período ele é bem variável, de paciente para paciente, mas a gente entende que a partir dos 35 anos de idade, a fertilidade começa a cair e os riscos começam a aumentar. Por exemplo, uma paciente de 45 anos de idade, ela tem mais ou menos uns 20% de chance de ter uma criança com doença de síndrome de Down. Por quê? Porque os gametos dela são bem velhos. Entendeu? Então, a partir dos 35 anos, as complicações começam a apresentar. O ser humano, normalmente, com a idade... Desculpa, é a partir de 45 anos ou de 35 anos? 35 anos é o período que nós começamos as complicações maiores. Então, uma gravidez, só pelo fato de ela ter 35 anos ou mais, já é enquadrado como alto risco. Alto risco. Mas você falou 45... Eu digo assim, um exemplo de 45 anos, o risco de ter um síndrome de Down já beira os 20%. 20%, entendi. Entendeu? Então, tudo vai aumentando de acordo com o avançar da idade. Mas tem alguma coisa, por exemplo, se a mulher já teve um filho antes dos 35... isso tem alguma interferência no filho que ela tem depois dos 35? Provavelmente não. Isso é natural da própria idade por si só, né? Porque nós, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos apresentando essas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, sobrepeso, sedentarismo. Isso são fatores de risco para essas novas doenças. Mas não, porque eu já ouvi, eu não sei se é mito ou se é verdade, que quando a mulher tem um filho, facilita para ela depois dos 35 ter, do que uma mulher que não... A gente não tem estudos que comprovam isso. Que não teve filho até os 35 anos, depois dos 35, 36 fica mais difícil. Não. É assim, percebe-se que aquela paciente que, se ela tentou antes e não conseguiu, ela tem algum problema. Então, obviamente que a partir dos 35, que a fertilidade vai cair, fica mais difícil vai ser pior, ainda. Com certeza. Entendeu? Sim. Mas se ela já teve um filho previamente, a fertilidade vai cair, entendeu? Então ela vai ter uma certa dificuldade. Cada vez mais idade, mais dificuldade ela vai ter. Mas não existe nenhum trabalho falando que se ela teve antes de ter 5, ela vai ter mais facilmente depois. Isso não, que eu desconheço, pelo menos. E você recebe muita paciente querendo, que está tentando, que está... Bastante. Né, depois de um certo... Bastante. Então, a partir dos 35 é interessante a mulher começar a se... Até antes disso aí, né? É como eu falei, 35 é um ponto de corte importante, porque você chegou com 35 anos, ainda não engravidou ou tentou e não conseguiu, aí já é importante passar até para uma avaliação do pessoal da reprodução humana, entendeu? Que aí tem que ver a função ovariana e examinar o parceiro, porque às vezes, né, 70% ou 80% das causas de infertilidade do casal são da mulher, mas esquecemos dos 20% a 30% do marido também, né? Às vezes, nessa vida correria, muita atividade física, roupas apertadas, muita coisa artificial,
aí ele tem uma diminuição da produção de espermatozoide. Então a culpa às vezes é Não é da parceiro, mulher, não é da é mulher. do Ela fica parceiro. se culpando e esquece de investigar a outra causa, né, que é o parceiro. A gente, quer dizer, o nosso tema é na área de risco, né, da gravidez e hipertensão, mas você tocou num ponto aí do parceiro. Sim. O parceiro pode ocasionar algum problema na gravidez de risco, tirando, claro, a pré-eclâmpsia, Sim. que já é, né? Sim, lógico, Já é sim. devido a ter um corpo que é uma parte do parceiro, mas existe algo que tenha no parceiro que possa ocasionar uma gravidez de risco? Os estudos têm trabalhado em prol dessa parte da imunologia, tá? Então, algumas pacientes desenvolvem como se fosse uma reação alérgica ao sêmen do parceiro. É mesmo. E isso pode gerar até uma infertilidade. Hum. Então, existem algumas vacinas que você usa a partir do sêmen do parceiro, ou da imunidade da mãe. Eles fazem essa vacinação, a mãe toma e tenta ter uma relação sexual programada para tentar ter um sucesso. Espera aí, vamos ver se eu entendi. Uhum. A paciente, ela não está conseguindo engravidar. Uhum. E aí vão investigar. São várias causas. Aí pode ser várias causas. Mas causas. aí se descobre, uma dessas causas se descobre que ela tem uma resposta exagerada ao sêmen do parceiro. Que Exatamente. desagradável. Pois é. Que desagradável. O Então, que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar fazer uma dessensibilização. Através do produto do parceiro do sêmen, eles vão construir uma vacinazinha, uma imunoglobulinazinha, onde eles vão aplicar e essa mãe vai tentar diminuir a resposta àquele sêmen. é como a vacina mesmo é feita. Exatamente. Né? Como a gente faz vacina para alergias. Você deixa a pessoa, a pessoa doente Exatamente. para criar os anticorpos e tal. Então, ela faz mais ou menos isso com o sêmen do marido. Exatamente. Aí, isso é uma medicação que ela toma? São medicações. E aí, como A eu falei, partir do sêmen do a parceiro. partir de uma avaliação bem feita do pessoal da reprodução humana. Porque, como eu falei, como é uma coisa um pouco mais complexa e mais custosa, né? Então a gente só pode fazer isso quando tiver plena certeza. E depois de descartar uma série de outras coisas, causas mais comuns. Quais são as causas mais comuns? Assim? A causa mais comum, a idade é uma delas, a endometriose, tabagismo, né? A própria descompensação por diabetes, a obesidade, todas são causas que podem levar a uma infertilidade. Pois olha que interessante, eu não sabia dessa de você, do sêmen do parceiro, a mulher tem uma reação e aí isso ocasionar um problema. Mas o problema que ocasiona é só mesmo não ter não conseguir engravidar? Ou tem algum outro risco que pode acontecer? Em geral, o que a gente sabe é só isso por enquanto, né? Mas assim, a tendência é que com o avançar da medicina a gente descubra muito mais coisas. Que pode causar algum outro tipo pode de... causar. Olha que interessante. Então a gente... gravidez é complexo, né? Na verdade, eu acho que assim, é um milagre. É um milagre. Dá certo. É um milagre. E ainda bem que a maioria das vezes dá certo. E a medicina hoje ela tem um acompanhamento muito forte em relação a isso, mas eu fico imaginando alguns anos atrás, na época que a medicina não era tão avançada quanto hoje. Ela é muito empírica, né? Muito, você tem que ficar pesquisando e vendo. E é como um acidente de avião, né? Você só consegue, às vezes, consertar um problema quando um avião cai. Exatamente. Né? Então, eu acredito que a medicina ela vem fazendo isso durante os anos, né? Ela só foi consertando, descobrindo novos remédios e novas formas de tratamento, devido porque algumas pessoas tiveram que, infelizmente... Foi testando, né? Foi testando, infelizmente, tiveram que ter o desfecho pior, algum desfecho pior para poder chegar nessa situação que a gente está. Mas eu fico imaginando... e eu não sei se existe algum estudo que fale sobre isso e se você já observou, mas os nossos avós normalmente tinham muitos filhos, né? 10, 12, 15. E aí hoje uma família é normalmente 1, 2 crianças. Isso. Né? Existe algum estudo na medicina que mostra por que isso aconteceu, fora, claro, o fator social, né? Mas por que isso aconteceu? Por que naquela época se tinha tanto filho? Por exemplo, você criar uma mulher ter 15 filhos antigamente, sem um acompanhamento, normalmente não tinha um acompanhamento de um obstetra ou de uma equipe de profissionais e tinha lá seus filhos, né? E criava. E hoje, às vezes, a mulher vai ter 1 ou 2 filhos e tem grandes problemas. Houve alguma mudança naquela época em termos de imunidade das pessoas, assim, até de fortalecimento mesmo das mulheres? Não, a gente entende que não houve. O que houve é um aumento do diagnóstico. Entendeu? Certo. Então a grande dificuldade, antigamente, nossas avós, quem é que ia no médico? Uma vez por ano. Quase não existia, né? Hoje não. Com a mulher gestante que não faz pré-natal, já ao contrário. Então, com o avanço da medicina, com os propedêuticos diagnósticos,
nós temos descoberto mais as doenças, né? Uhum. E como essa fatia da população tem deixado para engravidar cada vez mais tarde, está mais acometida. Então, junta as duas coisas, né? Primeiro, o diagnóstico está sendo mais feito. E depois que o pessoal deixa para engravidar mais tarde. Então, junta as duas coisas e nós vamos ter um aumento da chance. Por outro lado, mesmo que a gente tenha diagnosticado mais, a gente percebe que as taxas de mortalidade materna têm caído substancialmente. Caíram absurdamente. Apesar de antigamente ter muitos filhos, mas muitos morriam também. Muitos. É porque tinham 15, morreu 1, 2, não fazia muita diferença. Hoje ter 2 filhos, morrer 1, né? Então o impacto é muito maior. E tem também a questão de antigamente as mulheres começavam, e como você falou até no início aqui da nossa conversa, a engravidar bem mais cedo, né? Sim. 14, 15, 16, 20 anos já tinham alguns filhos. Então, no decorrer dos anos, a tendência era aumentar. Mas aí fica a minha pergunta, porque o corpo da mulher, na realidade, ele é planejado para engravidar. Sim. Né? Tanto é que tem, ela ovula e tem a questão lá da menstruação todo mês e tal. Ou seja, é como se todo mês ela estivesse esperando, se preparando para a gestação. Essa questão da mulher estar empurrando muito para frente o sonho de ser mãe, né, o fato da gravidez, dificulta ela engravidar quando ela for realmente querer, mesmo que seja antes dos 35 anos, mesmo que antes, porque a partir dos 14, 15, 16, como antigamente as pessoas já tinham filhos, e a gente via aí um número grande de filhos das pessoas que começaram cedo. Isso. É como se o corpo, isso assim, sendo de uma maneira bem ignorante mesmo, o corpo, como ele não está recebendo o óvulo, né, fecundado, ele vai meio que... como ele não está treinando, ele vai deixando de... O que acontece mais ou menos, Cássio, é o seguinte, a mulher, quando ela já nasce com todos os óvulos dela. Certo. Entendeu? É diferente do homem, que o homem a cada 48 horas ela produz novos espermatozoides. Né? A mulher não, ela já nasce com todos os óvulos da vida dela todinha. Então, a cada ciclo menstrual, ela perde uma quantidade grande de óvulos. Chegando lá na menopausa, zerou os óvulos. Então, é óbvio que quando eu tenho muitos óvulos saudáveis no começo da vida, né, eles são mais saudáveis, são mais fortes, engravidam mais fácil. Ao finalzinho da fila, vamos dizer assim, né? Lá na rapa do tacho, eles são óvulos bem mais velhos e são óvulos mais fraquinhos. Então, aí que está o grande problema das doenças cromossômicas. Então, nós temos a síndrome cromossômica, o Down, Patau, Edwards, que acontece justamente nessa faixa etária mais antiga. São aqueles óvulos que já estão velhos, já atrapalharam na sua divisão cromossômica e formam uma trissomia, né? Uma alteração como a síndrome de Down, por exemplo. Então, a idade tem esse problema. Não é que você não engravidou, vai atrapalhando, não, mas a quantidade, a função ovariana vai diminuindo gradativamente. Você vai diminuindo, a chance de engravidar vai diminuindo. Também. Isso é fato. E a qualidade do óvulo vai diminuindo. Indubitavelmente. Vai ficando velho, vai ficando... Então é engraçado, né? Nós somos seres para reproduzir. Exatamente. E na idade mais nova, né? Que nós estamos deixando mais para frente, né? Esse é o problema da vida corrida que a gente tem exatamente. Hoje. E acaba... E essa vida corrida, como você muito bem falou, a questão do estresse, né? Sim. Que gera também hipertensão, que gera... Como é que você aconselha? Porque eu acredito que o ginecologista, ele, claro, faz a parte de obstetrícia, de ginecologia, do acompanhamento, mas eu acredito que vocês devam escutar muito também relatos, né? Acaba que vocês também são tem que trabalhar um pouco, né? Psicóloga, usar um pouco da psicologia também para poder tratar os pacientes. Se você percebe que tem aumentado do início, vamos supor que você começou a atender para agora, essa questão do estresse, da ansiedade com suas pacientes? Indubitavelmente. Isso é uma coisa perceptível, né? A vida moderna, cada vez mais, a mulher trabalhando, a mulher galgando degraus cada vez mais altos, né? E isso traz a pessoa para uma vida profissional, aquela correria, aquela cobrança, e chegam, consequentemente, na gestação, estressadas. Estresse. Né? Então, por exemplo, primeiro estresse. Pô, se eu parar de trabalhar, quem vai entrar no meu lugar? Sim. Então, não tem como, né? Então, acaba que a pessoa vai trabalhar, não vai descansar, não vai se alimentar de forma adequada. Isso não tem como dizer que não leva a alguma repercussão sobre a gravidez. Com certeza. Tem causa o risco. Né? O risco. Não quer dizer que vai acontecer, mas o risco é maior. Tanto é que faz parte dos fatores de risco para uma hipertensão, por exemplo. Ela se preocupa na questão do trabalho, né? Sim. Porque tem que deixar, alguém vai ficar, tem medo de perder o emprego. Mas, quando eu deixo mais para frente, quando eu tiver a vida mais estável, aí ela vai ter esse problema dos ossos. Então, o pobres equilíbrio mulheres, exatamente. Pobres mulheres. É muito difícil. É complicado, porque deve ser
Por isso que você falou muito bem de ter uma equipe de acompanhamento. E eu acho que o Sim. psicólogo, ele ajuda muito nesse E o processo. psicólogo, ultimamente, tem entrado bastante nesse pré-natal psicológico, que é fundamental. Tem muitos pacientes que precisam demais, demais, demais. Porque junto com a gravidez em si, vem toda aquela preocupação. Como é que vai ser para criar o meu filho? Como é que ele vai ser quando crescer? Como é que eu vou pagar a escola? Será que eu vou manter o meu emprego? Né? Então existe toda essa carga. E hoje tem aumentado muito a ocorrência que chamam de blues puerperal. É aquele estresse, ansiedade no pós-parto imediato, onde a paciente fica com aquela sensação de incapacidade, que não vai dar certo, não vou conseguir. Né? Então isso tem aumentado muito, Muita a gente cobrança, percebe, né? muita cobrança por si mesmo. Então, e depois a gente falou do período da gravidez, de antes da gravidez e no período da questão da hipertensão, da pré-eclâmpsia, conversamos bastante sobre isso. A mulher teve o filho, Sim. certo? Pronto, nasceu. Tudo deu certo. Qual é o procedimento que ela tem? Por exemplo, uma paciente que tem pré-eclâmpsia, por exemplo, ou que tem uma hipertensão crônica já e alta, como seria o procedimento? Pronto. As pacientes da hipertensão crônica, elas já sabidamente, previamente, vão voltar mesmo às medicações. Certo. Vão continuar o mesmo acompanhamento, avaliações anuais com seu cardiologista, eletrocardiograma, função renal, etc. Existe, para quem tem hipertensão crônica, depois da gravidez, ocorreu algum caso de que acabou a hipertensão ou não? Se é crônica, Às vezes ele dá uma melhorada transitória. Mas a hipertensão hoje é uma doença crônica. Não se tem uma cura, existe um controle, né? Assim como a diabetes é uma doença que não tem cura, tem controle. Então a gente entende dessa forma, pelo menos por enquanto, né? Certo. Já a pré-eclâmpsia, a maioria das pacientes, elas, passando o período da gravidez, o puerpério até 42 dias tende a melhorar. Algumas dessas podem permanecer com a lesão mais grave e permanece hipertensão crônica, pode acontecer. Então ela pode virar hipertensão crônica, hipertensão que não era, Ou, depois da gravidez. primeiro não sabia. Às vezes tinha uma hipertensão muito leve, que não acompanhava, nunca media e não estava nenhuma repercussão. E justamente porque começou na gravidez a acompanhar, se descobriu isso na gravidez. Se eu flagro uma paciente dessas que só vai à consulta depois das 20 semanas, e eu flagro hipertensão, a minha pergunta é, ela é hipertensão crônica ou pré-eclâmpsia? Não tem como saber. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes ela já era hipertensão crônica, não sabia, porque não fazia a avaliação adequada, não fez a avaliação pré-concepcional e não começou na hora certa para Natal, e eu acabo taxando como uma pré-eclâmpsia e, na verdade, não era. Então, nós temos essa dificuldade diagnóstica, porque o momento de diagnóstico ele é importante também. Certeza. Aí depois, ela, como conseguiu tudo isso na gravidez, descobriu, apenas vai continuar e vai ver o tratamento que vai ter. Então, a gravidez também, ela ajuda para triar, isso aí. Acaba que ela tem que fazer os exames e acaba que Exatamente. Por isso que a gente brinca que a gravidez é o test drive da mulher, né? Porque se ela passa tudo muito bem, beleza. Mas às vezes durante a gravidez, alguma hipertensãozinha leve, ela explode, piora. Uma diabetesinha que passou desapercebida aparece. E aí, depois da gravidez, ela vai ter que dar continuidade ao tratamento. Mesmo porque pode ser que ela tenha o próximo filho, assim por diante, então tem que se cuidar, né? Já tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Com certeza. Pois, doutor Elson, é um mundo, né, esse de hipertensão e gravidez de risco. Nós estamos só tocando na pontinha do iceberg, né? Porque tem muita coisa. É muito importante. Você iniciou falando isso e a gente vai já finalizando falando isso também. Você ter um cuidado prévio. Sim. Né? Isso é fundamental. Se tem uma mensagem que a gente pode deixar é fazer uma avaliação pré-concepcional. Tá falando da parte da obstetrícia, né? Sim. Mas não só da obstetrícia, a paciente tem que fazer todos os anos avaliações, rever como é que está a pressão, se tem diabetes, tireoide, fazer a avaliação ginecológica, né, do Papa Nicolau, a prevenção anualmente, dependendo da idade gestacional, ultrassom de mama, mamografia, né? Então essa prevenção, indubitavelmente, é o grande foco. Né? Porque até mesmo que você tenha alguma doença, quando ela é descoberta e tratada na fase mais inicial, ela não evolui para um quadro mais grave, né? Então é importantíssimo isso aí. Doutor Elson, muito obrigado pela conversa. Eu acho que foi bem esclarecedor. Como você falou, é a ponta do iceberg. Né? A gente está aqui tentando alertar, de uma certa forma, para as pessoas, as mulheres que querem ter uma gravidez, que querem realizar esse sonho, né? Passar da melhor maneira possível. E uma gestação de alto risco é um problema, mas que existem especialistas hoje que trabalham junto com a gestante para que ela não deixe o sonho dela. Que é o objetivo principal, né? Atingir o objetivo com saúde. Exatamente, que não deixe de você lutar pelo seu objetivo. Exatamente. Então, conversamos aqui com o doutor Elson Almeida. Muito obrigado, doutor Elson. Se você quiser seguir o doutor Elson no Instagram, é elsonalmeida.go. elsonalmeida.go. Segue o Dr. Elson lá e também você pode conhecer um pouco mais do trabalho dele. Quer deixar alguma mensagem final, doutor, para os nossos seguidores?
a nossa mensagem é que todas essas pacientes que sonham de engravidar, né? Como eu falei, é como uma poupança. Eu tenho que economizar antes para juntar depois. Então é importante que eu tenha uma vida saudável, alimentação saudável, atividade física, para chegar dentro da gravidez saudável. Quanto mais saudável você entrar na gravidez, mais saudável vai ser você e o teu bebê quando nascer. Quanto mais complicações, doenças você tiver no início da gravidez, consequentemente, mais complicações nós vamos ter. E aí vai nos dar mais trabalho, né? E até o desfecho, que é o nosso foco principal, pode ser pior caso eu tenha essas doenças. Então a ideia é sempre prevenção. Não existe uma palavra mais importante aqui hoje, tudo que foi dito, do que a própria prevenção. Perfeito. Então, você que nos acompanhou, prevenção é a palavra mágica da nossa, palavra-chave da nossa conversa de hoje. Tá com sonho de engravidar, quer ter o seu filho, quer ter a sua filha, faça os exames prévios, né? Veja os diagnósticos, se prepare, né? Planeje. E existem profissionais como o Dr. Elson que estão aqui para acompanhar você realizar o seu sonho. Dr. Elson, muito obrigado pela participação. À disposição. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Finalizamos aqui mais um episódio do Fala Gol. Fala Gol é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. Muito obrigado pela audiência de vocês, saúde e paz para todos e até o nosso próximo episódio. Tchau.